Ora bem, então, tirar aqui, pôr isto, programação Excel, está muito forte. Ok. Digam-me se o som aí está à maneira. Houve aqui um pequeno soluço na stream, mas já voltou. Portanto, primeiro vou começar por fazer uma breve recapitulação do tema da última aula, que é muito importante, está bem? Portanto, se um programa tiver um corpo, nós falamos de uma parte desse corpo, provavelmente uma das mais importantes, um órgão vital, está bem? São as representações. E por isso é que eu comecei pelas representações, porque são de facto fundamentais, está bem? Hoje vamos começar... Está bom aí? Obrigadinho, André. Hoje vamos começar a falar de uma outra das partes da anatomia de um programa. Deixa-me só fechar isto, porque está muito ruído. Que é o comportamento. Antes de irmos atacar o comportamento, eu vou olhar um bocadinho, vou revisitar o tema da última aula, ok? Mesmo para ter a certeza que não há dúvidas a esse respeito, está bem? Pronto, hoje está aqui menos pessoas, portanto, do que a última aula, presumo que seja o efeito online, e mais chuva, mais hora chata para quem é trabalhador estudante, e há trânsito, e há etc. Portanto, enfim, vou prosseguir. Portanto, vou tentar estar um bocadinho mais atento ao chat do que é habitual, está bem? Sobretudo quando tenho assistência ao vivo, normalmente não estou muito atento ao chat porque é difícil dar atenção a toda a gente. Mas hoje, como está aqui pouca gente, eu vou tentar, comparativamente, naturalmente, vou tentar estar atento a tudo, ok? O que é que eu tenho aqui à vista? Tenho aqui uma coisa que vos peço para acompanharem com atenção. Eu tenho cuidado em todas as sessões fazer um sumário. O sumário serve para quê? Serve para vocês se poderem reportar de alguma forma ao tema da última aula. Para além do sumário, eu tenho o vídeo aqui. Há uma coisa no vídeo que eu gostaria de fazer, mas não estou a fazer, mas apenas por uma razão. Falta de tempo e eventualmente tooling up. Ok? Olha, vou outra vez outra vez aqui deixa lá ver o que é que se passa aqui. Nós temos estado com problemas, não sei se me estão a ouvir ainda, temos estado com alguns problemas na rede, aqui na rede do ISEL. Eu estive aqui com alguns problemas na rede do ISEL na última hora, e não sei se isto vai correr bem, vamos ver. Agora houve mais um soluçozinho aqui, vamos ver se isto está a correr bem. Mas dizia, o Benfica ontem goleou e tal, o mundo é uma alegria, não é? Portanto, é tudo bom. Eu estava no estádio a ver, ainda por cima, espetáculo. Portanto, correu tudo bem. É tudo normal, não é? Portanto, dizia, só há uma coisa aqui nos vídeos que eu gostaria de fazer, mas que ainda não estou a fazer. Ainda hei de descobrir uma forma expedita de o fazer, que é o quê? É assinalar os key points nos vídeos. Percebem? Portanto, o vídeo é de uma aula e é longo, estamos a falar de 1h30, 3 horas, são vídeos normalmente longos. O que significa que a malta ou entra num registro de vou revisitar a aula toda, ou então mas eu gostaria de ver em particular a explicação que ele deu sobre este tema. Isto era ideal o quê? Eu ter bookmarks nos vídeos. Isso exige um trabalho extra assinalável para mim, percebem? Para além de editar o vídeo, tenho que estar a ver o vídeo todo de novo, a identificar os hot points. É difícil, percebe? Sobretudo quando estou sozinho a fazer isto, percebem? E, portanto, é só por isso que os vídeos não têm bookmarks, portanto, pontos-chave, momentos-chave no vídeo. Se eu tivesse alguma ajuda, pronto, mas sozinho, fazer tudo isto sozinho, não é fácil, está bem? E é só por isso que não tem, porque por falta de tempo. Mas o sumário captura o essencial, está bem? Aqui o que é que eu deixo? Deixo links, alguns links. Para o quê? Para a documentação oficial e para, tudo bem? Para a documentação oficial, acerca dos temas que nós tratamos e para outros aspectos que tínhamos falado na aula. Aqui estão as duas ferramentas, o IntelliJ, o OpenJDK, e aqui dois links para tipos primitivos e data classes. Está bem? Qual é o catch? Qual é que é o problema associado a esta documentação? É que esta documentação não tem a mesma organização que nem as mesmas restrições que nós usamos aqui, em PG. Ou seja, eu não vos vou falar de todos os aspectos da linguagem Kotlin, percebem? Eu vou falar de um subconjunto da Kotlin. O subconjunto necessário a expressar soluções. Está bem? Portanto, outros aspectos de aumento de expressividade da linguagem e tópicos mais avançados a gente trata noutras disciplinas. Quero dizer isto, estou a dizer isto o quê? Porquê? Porque se vocês forem a esta documentação e virem coisas que eu nunca falei, isso é plausível, pode acontecer, tem a ver com isto. Está bem? Por exemplo, se nós olharmos para as data classes, vamos atrás disto. Como é que é, Pequeno? Estás bem? Boa noite. A rede hoje está especialmente fraquinha, pá. Estamos a ter uns problemas quaisquer. Se nós formos atrás disto, data classe até aqui, nada do outro mundo.
Mas agora começamos a ver aqui coisas. Estão a ver? Olhem. Uma das coisas, um dos limites que nós nos autoimpusemos no que diz respeito ao tratamento de temas em PG é que as classes não podem ter nada lá dentro. Está bem? Portanto, nós nunca vamos usar classes cuja definição inclua, para além das propriedades declaradas ali, entre parênteses, outras coisas declaradas entre chavetas. Está bem? Não usamos isto. Portanto, quer dizer que vocês não sabem bem o que é que isto significa? Não é nada do outro mundo. É porque é só mais ruído, mais coisas. Estão a perceber? E não é fundamental para expressar soluções. É só cómodo. Está bem? Portanto, não é fundamental. Este é o catch, associado a colocar a documentação oficial nos sumários. Por causa disso, estão aqui na raiz do repo uns docs que eu coloquei aqui, estão a ver? E um dos docs é este, proc Kotlin. Isto são umas folhas, portanto, é uma sebentazinha escrita pelo Pedro, que tem o quê? Tem o conjunto dos temas tratados aqui, okay? Sem que tenha tudo, ou seja, se fala sobre data classes, em que aspectos das data classes? Aquilo que precisamos para PG, está bem? Portanto, se quiserem tirar dúvidas, eu diria que faz sentido ir ler estas folhas. Se porventura quiserem saber mais, força, vão à documentação oficial, mas está bem? Há outra peça de documentação que está aqui, que é o Canvas Lib, que eu já vou falar adiante, está bem? Assim que começarmos a fazer coisas. Pronto, isto é em jeito de, bora lá começar. O que é que eu tenho agora aqui ao lado? Tenho aqui ao lado a minha board. Isto é para já um conjunto das tarefas que nós vamos fazer durante as aulas de PG. E a primeira que eu tenho aqui é Static Hero on an Empty Arena. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é tentar mostrar o herói numa arena vazia. Só isto. Está bem? Eu vou dizer que está em progresso. Lá dentro eu tenho várias coisas. Nomeadamente, se eu for aqui espreitar, vamos ver que tenho uma. A arena não tem um layout, é apenas um retângulo preto. E depois a arena, afinal, tem uma fronteira. Ok? Uma coisa à volta, viva. Está bem? São os dois momentos. Eu tentei, tanto quanto possível, representar nestas cards o que é que nós vamos fazer nos próximos tempos. Está bem? Estamos a falar daqui um mês e tal, nas calmas. Está bem? É a primeira cadeira de programação. Em jeito de revisão, um aspecto fundamental de um programa, qual é? Os dados. As representações. E o que é que nós aprendemos na última aula? Vamos abrir a nossa solução. Portanto, vamos aqui abrir. Recent Projects. Eu acho que é este, não é? Pacman, não sei. Não sei qual é que é. Vamos experimentar este. Portanto, PG 2223V Repo Pacman, sim. Isto foi a nossa brincadeira. Portanto, o que é que nós vimos aqui? Lembram-se? O que nós aqui vimos era uma vez um tipo de dados, coordinate, um tipo de dados agregado, cujo propósito era representar a posição do herói na arena de jogo. E depois um outro tipo de dados agregado, o herói, cujo propósito é representar o herói e que tem uma propriedade que é uma coordenada. E depois vimos que usar estas coisas era fazer coisas destas. E eu vou fazer um bonequinho, um diagrama, para mostrar isto e para servir de revisões à última aula. Ok? Como é que é? Estás bem, Pedro FTW? Pedro for the win. Estás bem? Espera aí. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Vou aqui abrir a minha brincadeirazinha. E desta feita vou usar isto é o QuickTime. Então, pá. QuickTime Player, ok. Onde é que andas? QuickTime, estás aqui. Agora aqui. File New Screen Recording. Não é nada disto. Cancel. File New Movie Recording. O Movie Recording está aqui e é com o meu iPad, está muito forte. Vamos aqui assim e vamos aqui assim. Vou maximizar para poder fazer estes swipes malucos, estão a ver? Espetáculo. E vamos aqui num instantinho ao Notes. Puxa. Portanto, o que é que nós temos aqui? Okay? O que é que nós temos aqui? Reparem nesta linha. Está bem? Consegue-se ver? Bem, tranquilo. Vou aumentar aqui um bocadinho, mas assim. Esta linha que aqui está
é o quê? Do lado esquerdo, um valor com o nome hero. Do lado direito, o valor, os dados. Ok? Portanto, os dados. O que é que aqueles dados representam? Ora, o hero é um valor do tipo hero. O at é um valor do tipo, que é o origin, é um valor do tipo coordinate. E o valor do tipo coordinate tem dois valores inteiros. Isto representa-se como? Representa-se, do ponto de vista do nosso modelo mental, assim. Era uma vez um nome que eu vou dizer que era hero, não era? Hero. O hero tem esse, representa, portanto, é o nome dado a um valor composto que tem uma propriedade cujo nome é, vamos ver a definição dessa propriedade. Olha, é até pus aqui, voltando aqui, e que refere o quê? Que refere um valor agregado que tem, que é do tipo coordinate, que tem uma row e uma column que são inteiros. Uma row e uma column que são dois inteiros e ambos têm 0. Ok? Portanto, aquela expressão que aqui está, esta expressão, e que eu vou pôr tudo junto, que é mesmo para provocarem o vosso cérebro, está bem? Desculpem estas coisas que não está a ser muito bem, estes zoom-ins e zoom-outs. Esta expressão que aqui está, é a expressão cujo valor é representado por este bonequinho. E essa expressão, eu guardo o resultado dessa expressão em hero, ok? Associado àquele nome. Está bem? Isto é claro para todos? Ok, boa. Portanto, isto representa-se assim. Tá? Quando eu digo, hero, estou-me a referir ao grafo completo. Quando eu digo hero.at, estou-me a referir à propriedade at de hero, que é o quê? Este que aqui está. Quando eu digo hero.atRow, refiro-me a isto. Quando digo hero.atColumn, refiro-me a isto. Está claro para todos? Porreiro. Portanto, eu posso ter tanto... Força. O at, eu pergunto isto porque eu aprendi já em 2019, mas o at está a assumir que a variável é a mesma que a do coordinate. Então, nós não estamos a explicitar qual é a variável correta. Ok, acho que percebo. Está-te a fazer confusão isto. Não? Tiro isto. Mudou alguma coisa no teu modelo? Houve alguma coisa que tu me tenhas dito que queiras reformular ou não? Mantiveste igual? Fazes a pergunta igual, é isso? Deixa-me tentar... Espera, eu estou a tentar perceber o que é que está a falhar aí no teu modelo mental para te ajudar. E o que eu fiz foi só, tirei dali aquele at. E ao tirar daquele at, houve alguma coisa que mudou? Para ti, mantens a pergunta. É isto que eu estou a perguntar. Agora não há um valor atribuído ao at. Não? Ok, já percebi o que eu precisava. Não existe atribuição nenhuma ali. Aquilo que ali está é só uma forma de aumentar a legibilidade no sítio onde está a expressão. Do ponto de vista daquilo que acontece, daquilo que aquela expressão representa, não há nenhuma mudança. Eu não mudei nada. Aquilo que eu mudei foi apenas, eu reduzi a legibilidade disto. Um bocadinho. Entendes? Nada mudou. Do ponto de vista do resultado da execução, nada mudou. Representa sim. Se eu executar isto, ok? Que é o que eu estou a fazer. Se eu executar isto e for ver, façam estas perguntas sempre. Isto é muito importante, está bem? A gente dá a sensação que à medida que a disciplina vai avançando, as coisas começam a complicar, mas isso não é verdade.
Tudo o que nós vamos aqui tratar é relativamente simples. O problema é, à medida que nós avançamos e a complexidade dos problemas que tentamos resolver aumentam, o nosso modelo mental e as suas fragilidades começam-se a ver todas. Percebem? Não se vêem nestes exemplos simples, a menos que a malta esteja a tentar como tu. Mas o que é que eu... Está bem? Está tudo igual, não está? Não mudou nada. O que aqui estava era apenas um syntactic sugar. O que é que isto quer dizer? É um adoçante sintático, é uma coisa que serve para ajudar a ler. É para ficar bonito, se quiseres, ok? É cosmético. Eu não estou a desvalorizar, porque os aspectos cosméticos no código são muito importantes, porque simplificam a leitura. Isso é muito importante, porque eu já vos disse, o código escreve-se uma vez, lê-se milhares de vezes ou mais. E, portanto, a leitura, valorizar a leitura é fundamental em código, que se diga daquele código que é sustentável e, portanto, que é código real, não é? Enfim, o real, na verdade, não é bonito, muito do real, mas isso é outra conversa. Não o que nós gostamos. O que nós queremos é produzir código sustentável. E, portanto, a legibilidade é uma característica fundamental. Eu não quero desvalorizar, mas do ponto de vista do modelo mental, é irrelevante. Estás a perceber? Não tem nenhum efeito. Portanto, eu vou deixar assim. E nada mudou do ponto de vista do modelo mental. Está claro? Está claro para vocês, todos? Tudo. Portanto, há outro aspecto que é importante ter em consideração, que é a natureza do código que estamos a escrever. Quando escrevemos código, escrevemos duas coisas. Ou escrevemos definições, ou especificamos comportamento. Muitas vezes misturam-se as duas. Eu, quando estou a escrever aqui código, isto que aqui está dentro, especifica comportamento. Estou a dizer como é que a aplicação se vai comportar. E, no caso, o que é que a aplicação faz? Nada de especial. Arranja um valor composto por estes elementos e escreve gradualmente cada um dos elementos daquele grafo na consola. É só isto que isto faz. Certo? Mas isso é diferente. A natureza deste código é diferente da natureza do código que aqui estão a ver. Porque este código que aqui está define um tipo. Ok? Portanto, a sua materialização em memória, não é isto. Apenas. Isto é uma definição. Envolve código, sim. Esse código não é... A maior parte do código que está subjacente a isto nem sequer é gerado por nós, é gerado pelo compilador. Há aqui muito código, hein? Por trás disto. Nós é que escrevemos muito pouco. Mas o que nós estamos a definir é um tipo de dados. A sua materialização em memória é código, sim, porque o código está em memória, iremos voltar a este tema adiante. Mas podem existir tantos valores do tipo coordinate quanto o número de combinações possíveis destas coisas, deste row e deste column. Percebem? Portanto, quer dizer que não há um coordinate. Há tantos valores de coordinates quanto o meu programa precise. No nosso caso, quantos valores de coordinate é que temos? Mas é porque só usamos esta expressão uma vez. Se usarmos uma expressão destas, com valores diferentes ou não, em N sítios, vão existir tantos valores de coordinate quanto o número de vezes que aquela expressão é avaliada. Ok? Está claro para todos? Ok. Portanto, o próximo passo aqui é, já sabemos, representar tipos primitivos, que é o que está no sumário. Os inteiros, os booleanos, os chars e diabo seta, a gente está a visitar isso sempre que vier a propósito. E também já sabemos representar tipos agregados, à custa de data classes. Estes dois elementos e a forma de definir novos tipos é o que caracteriza um sistema de tipos. Das linguagens em geral, isto não é específico de Kotlin. As linguagens têm sistemas de tipos que envolvem tipos primitivos, pré-distribuídos na linguagem, e tipos que são definidos pela própria aplicação. E, portanto, o sistema de tipos delas inclui uma forma de extensibilidade. A aplicação pode definir novos tipos. Sucede muitas vezes que, num dado domínio, há um conjunto de problemas que aparecem sistematicamente. Por exemplo, nós vamos querer mostrar no ecrã gráficos. Ora, podíamos usar uma biblioteca standard, por exemplo, a AWT, ou uma coisa mais sofisticada, mas no primeiro semestre achámos que era agressivo. Nós só queremos mostrar coisas visualmente para dar estímulo, para motivar. Isso não é o nosso alvo de estudo. Então o que é que o Pedro fez? Criou uma biblioteca onde ele próprio definiu um conjunto de tipos
a biblioteca deles. E porquê que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um conjunto de peças de software que podem ser usadas em múltiplas aplicações. Portanto, é colocado em evidência conjunto de código e dados, tipos de dados, que servem para ser usados em múltiplas aplicações. Olha, em todos os semestres é usado aquilo por N. Este semestre vai ser o Frogger. Eu estou a usar no Pacman. Estão a ver? Porquê? Porque é para evitar que tenham que ter contacto já com uma framework, com uma biblioteca de uso profissional, que é substancialmente mais complicada do que a dele. Percebem? A dele foi pensada para ser usada por principiantes. Está bem? Dá para perceber a ideia? Mas isto para dizer o quê? Que para além dos tipos primitivos, existem tipos que já existem nas bibliotecas, mas que foram, todavia, tiraram partido do modelo de extensibilidade do sistema de tipos. Está bem? Portanto, isto que aqui está, uma data class, é eu a tirar partido do modelo de extensibilidade do sistema de tipos do Kotlin. E, portanto, a definir um novo tipo. Está bem? Ficou claro? Próximo passo. O que é que a gente quer fazer com isto? O que é que a gente quer fazer com isto? A gente quer fazer com isto. Ora, eu quero pegar e mostrar o herói na arena. Certo? A primeira coisa que eu preciso de saber fazer é, está bem, como é que isto se faz? Como é que eu mostro o herói na arena? Antes de desatar a fazer isso, deixa-me só fazer a seguinte pergunta. Vou pegar aqui nisto. Deixem-me só ver se eu já tenho aqui. É isto? Ou é isto? Acho que é este. Este. É este. Eu fiz aqui zoom in, zoom out, mas dá para perceber o que eu pretendo. Lembram-se da representação que nós arranjámos da arena? O que é que eu vos disse? Eu disse-vos que uma arena tem quantas posições? Em X e em Y, em coluna e em linha. Em coluna e em linha. Quantas? Se eu for contar, acho que dá... Eu tenho aqui ao lado. Para não estar a contar aqui como os malucos. São 28 colunas por 31 linhas. É o que aqui está. Se contarem estas quadrículas, é isso que chegam. Quer dizer que uma coordenada está em que intervalo? 0 a 28, 0 a 31. Falei-vos porque é que era que o eixo de coordenadas era o 0,0 no canto superior esquerdo. Falei-vos disso, não falei? Ok. Percebem porque é que é esta a granulosidade das coordenadas? Isto dá para perceber? Ok. Mas no ecrã, está-se mesmo a ver que eu não tenho 28 por 31 pixels no meu ecrã, pois não? Certo? Portanto, também vos falei da necessidade de representar coordenadas para efeitos de saber o que é que está em cada posição e representar coordenadas para fazer desenhos num ecrã. E falámos de dois tipos de coordenadas. Falámos disto. Certo? E falámos disso e, inclusive, eu acho que até materializei. Vamos ver se eu materializei isto. Aqui. Deixa eu ver se eu fiz isso. Ainda não, não é? Ok, vamos fazer. Portanto, para já o que é que eu tenho? Uma coordinate e ainda não disse, então, eu preciso de outras coordenadas, de outro tipo de coordenadas, que são as coordenadas que são coordenadas num ecrã. Não em termos de número de linha e número de coluna, mas em termos de posição no ecrã, pixels. Ok? Vai ter valores muito maiores do que 31 e 28. Certo? Bora lá. Eu fiz-vos a conversa acerca de eu posso ter múltiplas representações daquilo que aparentemente é a mesma coisa, mas que tem contextos diferentes. Eu devo ter dito isto. Então vou fazer exatamente isso aqui. Portanto, vou chegar aqui e vou dizer, era uma vez uma nova classe, reparem, eu estou a arranjar coordenadas para que efeito? Para o efeito de escrever no ecrã, desenhar no ecrã. Ok, e essas coordenadas, para efeitos visuais, eu vou chamar a isso points. O point. Está bem? Ignorem o que ele está aqui a querer fazer por mim, não é nada disto. Eu vou dizer é que, tenho que desligar este senhor, senão começa a dar spoilers. Olha, já deu um grande spoiler. Data class point, pode ser. Disable. É porque é um grande spoiler, meu. Ok? Data class. Ali já o chat GPT não, o outro. E caramba. Certo?
O que é que isto aqui faz? Define um novo tipo de dados, que tem x e um y. Está bem? E que representa o quê? Coordenadas no ecrã. Dá para perceber as diferenças? Qual é que é a gama de valores aceitáveis para x e y? É entre 0 e resolução. E o outro? É entre 0 e número de colunas. Está bem? Certo? São diferentes. Até aqui, porreiro. Agora, o que é que eu preciso de saber? E isto é um aspecto fundamental da computação. Fazer transformação de dados. Portanto, nós temos dados, mas o que é que a gente pode fazer com os dados? Olha, podemos fazer operações. O conjunto de coisas que se pode fazer com os dados é, na verdade, muito reduzido. As combinações dessas operações elementares, entre si, é que dá tudo aquilo que vocês conhecem. Fantástico, não é? Portanto, o que é que eu quero fazer? O que é que eu posso fazer com inteiros? Posso somá-los, posso multiplicar, posso dividir, posso fazer operações aritméticas, posso relacioná-los, compará-los, ver se são iguais, se são diferentes, qual é que é maior, qual é que é menor. Isto é verdade para todos os valores numéricos. Ok? E o que é que eu posso fazer com operadores booleanos? E o resultado destas comparações são o quê? São valores booleanos. O que é que eu posso fazer com valores booleanos? Operações lógicas. Não é? Portanto, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Operações lógicas. É? Sim? Sim? And, or, nor, not e por aí fora. Operações lógicas. Ok? A gente há de ver com mais detalhe quando precisarmos delas. Mas pronto, isso é tema de sistemas digitais, LSD, não é? Ok, estes são o que eu posso fazer fundamentalmente. Mas eu posso fazer outras transformações. Em particular, eu posso querer transformar uma coordenada num ponto. Percebem o que é que eu estou a dizer? Uma coordenada num ponto. O que é que eu hei de querer transformar uma coordenada num ponto? Bom, vamos lá ver. Era uma vez uma coisa destas. Eu sei que tem, vou aqui à minha cábula, tem 31. Podes vir aqui, pá, anda cá. Tem 28 de largura. Certo? 28 colunas. Está bem, mas quantos pixels é que isto dá? Certo? Se eu souber o tamanho de cada um, sei calcular isto. Não é? Ajudem-me, vou escrever esse código. Bora, Climbers, bora. Vou escrever aqui ao lado. Ops, onde é que eu tenho? Aí está lá. Portanto, viram o que é que eu fiz? Criei um novo tipo de dados, point. Agora eu vou tentar transformar coordenadas em pontos. Antes disso, eu posso já começar aqui a especificar uma coisa, que é, no domínio, que é o quê? Que é uma constante, que é width, que é a largura da arena, ok? Width, que é quanto? Eu vou aqui, vou chamar maze width, está bem? Que é 28. E vou arranjar outro, que eu vou chamar constval maze. Sinto falta de ti, copiloto. Aqui tenho que me aguentar sem ti, meu filho. É tão conveniente. Portanto, o que é que viram? O que é que eu fiz aqui? Alguma coisa de estranho que eu escrevi aqui? Perguntam logo. O que é que eu estou a definir? Duas constantes. Então, mas assim, isto também não dava para mudar. Não, mas há uma diferença importante. Este valor, ao ter const, é determinável em build time. O compilador sabe que valor é aquele. E pode fazer otimizações com base nisso. Está bem? É o que este const faz. Nada de especial. Está bem? Sempre que temos um valor constante, um valor primitivo, a gente usa um const para dar oportunidades de otimização ao compilador que de outro modo não estariam disponíveis. Está bem? Nomeadamente, isto não ocupa espaço nenhum em memória. Percebe? Isto não ocupa espaço em memória. Zero. Porquê? Porque sempre que aparecer este símbolo, o compilador substitui este símbolo pelo seu valor. E, portanto, isto que aqui está, esta linha de código, não ocupa espaço em memória. Está bem? Um exemplo de uma otimização. Existem outras. Enfim, é um preciosismo, mas a gente usa constval para tudo o que são constantes, cujo valor é determinável em build time. Está bem? E a razão que está na origem é esta. A seguir, o que é que a gente quer fazer? Transformar coordenadas em pontos, certo?
Como? Bom, vamos ver. Quanto é que ocupa cada quadrícula? Vamos olhar. Isto é relativamente fácil de ver. Se chegarmos aqui, eu vou tentar arrastar. Epá, com caraças, eu vejo é mal, tenho que dar um soco no olho. Conseguem ver, hein? O que ali está a aparecer é 8 por 8. É difícil, mas confiem em mim. 8 por 8. Está bem? Dizem, epá, mas esse tamanho aí no ecrã não é 8 por 8. Pois não. Porque esta ferramenta, o preview do macOS, o que me está a dizer é o tamanho da imagem original. Portanto, a imagem original tem 8 por 8 pixels naquele quadradinho. Ok? Boa. Até esse é o primeiro passo. Vou converter, assumindo que o tamanho da imagem original é 8 por 8, vou converter usando esta escala. Porreiro. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ora bem, primeiro vamos escrever o código aqui. Portanto, imaginem vocês que eu quero escrever a posição no ecrã de uma coordenada da posição do herói. Portanto, em vez de escrever isto... Claro, força. Uma questão. A declaração das constantes é independente, portanto, eu ponho-las no sítio onde a pessoa pôs ou... Uma boa pergunta. Onde é que eu ponho o quê? Basicamente essa é a pergunta. Sim, é tema. Ok? Porquê é que eu pus onde pus? Porque se vocês... Eu posso definir as constantes em qualquer lado. Ok? Mas a escolha do local é tema, é assunto. Porquê é que eu pus ali? Para já, o que é que eu tenho? Tenho duas representações. Tenho o domínio, que é tudo aquilo que é independente da forma como isto se materializa visualmente. É aquilo que é relativo a ser o jogo do Pac-Man, mas podia ter uma UI baseada numa consola, noutra coisa qualquer. E aquilo que é relacionado com a apresentação. Mostrar ao utilizador. Okay? As diferenças entre um e outro ainda não são muito evidentes, mas vão aos poucos tornar-se cada vez mais evidentes. Aqui, neste sítio, vou ter tudo o que é relacionado com escrever coisas no ecrã e aqui vou ter tudo o que é relacionado com cálculo. Saber se há colisão, saber se não há colisão, movimentação e 30 por uma linha. Está bem? Isto vai conter tudo o que é relacionado com escrever no ecrã. Está bem? Desenhar no ecrã, se quiseres. Portanto, a primeira decisão foi, olha, aquilo é tamanho da arena. Para efeitos de cálculo, se há ou não há parede, há ou não há colisão, posso ou não movimentar, não é? Então, está no domínio. E se está no domínio, onde em concreto? Bom, só tínhamos duas, que era o coordinate, duas opções para já, ou o hero. Epá, o hero não faz muito sentido, o hero tem uma posição, não é? Mas a posição é que está comprometida com esta dimensão. Então decidi pôr aqui, para já. Está bem? Mas estas coisas mudam de sítio à medida que o programa evolui. Dava, mas não é fixe. Porquê? Porque se a gente deixar tudo no main, isto torna-se gigantesco. Uma das dificuldades de fazer software é precisamente controlar a complexidade à medida que o software vai crescendo. Muitos de vocês provavelmente já sentiram, portanto, se tentaram resolver, por exemplo, o trabalho do semestre passado, começaram aos poucos a sentir a perda de controle. Tinham medo de mexer no bicho, não é? Aquilo era pavoroso, porque havia bugs, não sabiam, pá, começaram a desesperar. Porquê? Porque não conseguiram controlar a complexidade. Portanto, esta é escolher o que é que fica onde é uma medida de controle de complexidade das mais importantes que temos ao nosso alcance, que é saber por onde partir e o que é que fica a fazer o quê. Está bem? Diz, mas funcionava? Funcionava. Claro que sim. Mas isto não é acerca disso. Deu para perceber? Portanto, do ponto de vista mas espera aí, mas há alguma limitação em pôr aqui? Não. Porque para o computador isto podia estar tudo no mesmo fecheiro. Quem é que lá saber disto? O problema era o humano que tinha que pegar nisto. Não é? Essa é que é a questão aqui. O computador isto pode estar tudo no mesmo fecheiro. Em termos de informática também há aquela definição das variáveis locais e das variáveis... Já lá vamos. Vamos lá. Isto aqui não é nenhuma variável. Isto que aqui está é global. Isto é uma constante global, sim. É global. Todos os fecheiros têm acesso a esta constante. Sim. Ok? Isso é um problema ou não? A gente vai discutir adiante. Certo? Olha aqui. Imagina, queres usar o maze with. Olha aqui. Maze with. Print line. É isto que me estás a perguntar? Sim, posso usar. Pois a minha questão era como não estavam definidas no meio. Mas está definido no âmbito do projeto. E está implícita a existência de acesso entre as partes do mesmo programa. Portanto, as partes do mesmo programa têm acesso aos símbolos globais. E isto é um símbolo global. Uma boa pergunta. Isto é um símbolo global, sim. Ok? Eu digo símbolo, porquê?
Porque isto também é um símbolo, que também é global. E isto é outro símbolo, que também é global. São símbolos que se referem a coisas diferentes. Mas quando eu digo que, sempre que eu tenho uma declaração top level, isto é, uma declaração que não está dentro de nada, eu estou a definir um símbolo global. No caso, isto é uma função main. Neste caso, é um tipo de dados point. No caso que aqui está, é o tipo de dados coordinate. E aqui são 2 valores constantes. Ok? Ajudou a clarificar? Boa. Mais perguntas, pessoal? Digam-me. Já sabem. Todas as perguntas. Não há cá matemática, pessoal. Isto é só pensar. Mais perguntas. Mas é pensar de uma maneira que não é habitual, e não estou a dizer que é melhor nem pior, que não é habitual para os outros humanos. Porque o ser humano é fantástico. Preenche a informação que não tem. Presume tanta coisa. E mais, oculta. Portanto, os nossos sensores e o nosso cérebro não processa tudo o que entra, não processa todos os inputs. Era impossível o nosso cérebro lidar com todos os estímulos sensoriais. Então o que é que nós somos fantásticos? A ignorar coisas. O problema é que a máquina não pode... Pá, a gente é um bebê, a gente tem que andar aqui. E essa é que é a dificuldade. É nós lembrarmos que todos os pressupostos e todo o preenchimento das lacunas que nós, enquanto humanos, somos fantásticos a fazer, as máquinas não conseguem fazer. Okay? Para conseguirem fazer algo semelhante àquilo que nós fazemos, temos que ter inteligência artificial, que são coisas mais sofisticadas, percebem? Está bem? Portanto, essa é que é a dificuldade. Existe, Rubén Zezé, existe, caramba. Mas lembrem-se sempre do seguinte, eu posso chegar aqui e dizer, mas vamos por hipótese, eu quero proibir, ok? Eu quero proibir o acesso a esta constante lá fora. Ponham private. Olhem aqui o compilador a dizer já, e tal, não posso isso, não sei o que é. Portanto, é possível controlar a acessibilidade. Mas isso é um aspecto de gestão de complexidade que a gente vai tratar mais adiante. Está bem? Mas sim, ok? Rubén Zezé. Pronto. É todavia um conjunto de restrições que estamos sujeitos neste contexto porque vamos aprendendo estas coisas aos poucos. As linguagens de programação são preparadas para nos ajudar a lidar com a gestão da complexidade. Percebem? E, portanto, têm estes mecanismos todos. Tá? Para já, vamos fingir que não vi nada disto, mas é só circunstancial, porque um dia vai ser exigido que vocês reduzam a visibilidade ao estritamente necessário. Só há símbolos globalmente acessíveis se eles tiverem que ser globalmente acessíveis. Caso contrário, têm que estar escondidos. Está bem? A questão é ruído. Ueca. Tá? Pronto. Continuando. O próximo passo, maravilha. Qual é que é? Converter uma coordenada num ponto. Ok? Bora lá converter uma coordenada num ponto. Aqui. Está bem? Não quero nada disto. Já agora, lembra-se porque é que é isto. Isto é, eu estou a dizer ali ao compilador, olha, sempre que aparecer Mazewith, sempre que aparecer Paulo, considera que é o Paulo Alexandre Leal Barros Pereira que dá aulas no ISEL, blá 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 blá. Ok? É o qualificador completo, isto é o nome completo. Paulo, Pacman Domain Mazewith, faz favor, chega à recepção. Não, em vez de estar sempre a escrever isto, eu posso pedir ao compilador e dizer, olha, sempre que vires Mazewith, estou-me a referir a este Mazewith. Está bem? Ok? É uma conveniência. E se isto não estiver aqui, é um erro. Isto é um erro. E porquê? Porque se olharmos para a definição de Mazewith, vamos ver que Mazewith está definido aqui dentro do package domain. Package domain. Mas isso é um nome, não tem nada a ver com a acessibilidade, está bem? Isto é só uma questão de nome. Quando eu digo, não existe Mazewith, Paulo, não existe Paulo. Não existe. Ele diz, não sei o que é isto, este nome não existe, porque este nome que aqui está, desculpa, isto aqui, não é só Mazewith, é Pacman, Domain, Mazewith. Paulo. Certo? Eu sempre que tiver a chamar o meu filho, ele tem 6 nomes, Gabriel, Alexandre, Lourenço, valha-me Deus, quer dizer, não, Gabriel, que ele sabe. Agora, na escola, Gabriel está tramado, há 4 ou 5, não é? Tem que ser Gabriel Pereira, pronto, para saber que é ele. É a mesma coisa, a mesma ideia aqui, está bem?
Eu aqui, quando defini este símbolo globalmente, com acessibilidade global, eu, na verdade, este símbolo não é só maze with, é pacman domain maze with, por causa desta diretiva package aqui. Está bem? Ok? Certo? Mais ou menos? Ok. Vão verbalizando as vossas dificuldades para eu poder acudir. Está bem? E há coisas destas que eu digo, vocês compreendem, mais tarde tentam revisitar, afinal acho que talvez não, voltam a perguntar, sem dramas. Vocês vão perguntar as mesmas coisas N vezes de formas diferentes, espero eu. Porque à medida que vão fazendo a pergunta volta, já vem um bocadinho diferente. Porque já vem ajustada ao vosso modelo mental ajustado também, está bem? Faz parte, é mesmo assim. Portanto, continuando então, ele está sempre a insistir, opá, já sei, só há um, e deve ser aquele que tu te referes, está bem? Ele está sempre a fazer isto. Mas, dizia, o próximo passo é qual? É converter uma coordenada num ponto. Como é que eu converto uma coordenada num ponto? Ajudem-me vocês. Digam-me lá. Eu já vos disse, é 8 por 8. Portanto, converter uma coordenada num ponto é criar um point que eu vou chamar val on screen, at screen. Enfim, a falta de melhor. É um point. Mas agora, eu quero que este ponto não é um ponto qualquer, a granela. Como veem, ponto é uma classe que toda a gente gosta de definir, não é? Aparecer uma literal... Querem ver? Olha o compilador, olha lá, ponto. Mas que ponto é que estás a falar? Porque ponto, eu não sei qual é que é. Eu defini um ponto, pois foi, mas foi o quê? O Pacman Viewpoint. Ele está-me aqui a perguntar, olha lá, mas qual é o ponto que tu queres? Aqui, eu digo, import, assim, considera lá. Ele diz, mas qual é que queres? Queres o Pacman View? Queres o Java AWT? Queres o Sun Security SC Point? Qual é o ponto que tu queres? Eu digo, é este, não digas nada. Fui rápido, que é para vocês não verem que havia outros. Mas há. Ok? Como é que é? É Kotlin, programação para iniciados. Vai ter um row e uma column. Exatamente. Como é que é, Gil? Estás bem? Zé, tem calma, respira fundo. O que é que eu faço? Sou na palheta para vos dar tempo para pensar. Está bem? Bora. Temos que estar a pensar todos juntos. Porque isto sai-me muito rápido. Mas se calhar não é. Ok? Tranquilo. Bora. Digam-me. Percebem o que eu quero? Eu quero pôr aqui um X e um Y, cujos valores... Primeiro passo para arranjar uma solução é perceber o problema. E o problema qual é que é? Eu tenho o herói numa dada posição. Eu quero pegar, que é este at. Eu vou fazer assim. Val, origin não. Vou dizer hero position. E faço assim. Ponho aqui. Hero position. Estou a escrever código, mas se isto provocar algum abano aí no vosso modelo mental, digam-me. O que eu quero é, isto está no row 00, mas podia estar noutra qualquer. Olha, vou por aqui. 5,7. Eu quero escrever no ecrã o resultado calcular a transformação desta coordenada num ponto no ecrã. Quero escrever isso ali. Eu tenho que arranjar aqui um X e tenho que arranjar aqui o Y. E o que eu pergunto é, o que é que eu ponho aqui, entre parênteses, e o que é que eu ponho aqui? Digam-me lá vocês. Mandarinada, meu. Eu quero calcular um ponto. Não interessa onde. Não interessa onde. Isto aqui, não se agarrem a estes valores, porque estes valores vocês podem vê-los agora, mas daqui a bocado eles desaparecem da vossa vista. O que a gente precisa de tentar perceber é o que é isso de ser uma coordenada, o que é isso de ser um ponto e como é que eu transformo um no outro. É isso que a gente precisa de perceber. E o que é uma coordenada? Bora lá voltar. É aquilo que serve para representar posições na grelha. Mas posições na grelha em que a grelha tem uma dimensão de 31 por 28, olha lá o que é. Porque esse é o que a gente precisa para saber se há colisões, se há paredes ou não. Mas para desenhar coisas, eu tenho que desenhar pixel a pixel. Eu tenho que dizer, neste pixel está preto, neste pixel está azul, neste pixel está cinzento, neste pixel... Tenho que desenhar pixel a pixel. E, portanto, eu tenho que transformar um no outro. Diz. Certo? Portanto, o X é coluna. Isto troca-nos sempre os olhos.
X é coluna. É, porque evolui assim. O Y é row, é fila. Podíamos, mas... É que normalmente o X normalmente é horizontal. E é? Eu percebo-te. Eu percebo-te. Mas row, fila, é vertical. O número de row é vertical. O número de column, o número de coluna é vertical. É horizontal. Eu percebo-te. Hein? Lá está. Nós, programadores, temos... Aquela conversa que a gente tem com os nossos amigos, colunas é vertical. Não, não. O número de coluna evolui horizontalmente. Todos os elementos da coluna 2 são organizados verticalmente. Mas a coluna 3 está do lado direito da coluna 2. E, portanto, nós, enquanto programadores, temos que compreender um bocadinho melhor estas coisas para explicar ao computador, coitado. Certo? Mas estavas a falar bem. Houve uma troca, não te baralhos com a linha e com a coluna. Bora. Cada quadrado é 20... não, calma. A malta está... Voltando. Voltando. Atenção. Era uma vez isto. Cada quadrado é 8 por 8 pixels. Isto são 31 quadrados, 28 quadrados. Isto são 31. O que eu quero é transformar... Imagina, isto aqui está, é a posição... Ora, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É esta posição aqui. Eu quero dizer qual é que é a coordenada de início deste quadrado no ecrã. É isso que eu quero dizer. Qual é que é a coordenada, o canto superior esquerdo, aqui, este ponto aqui. Ok? Bora, deixa assim para vocês verem. Força, força. Mandem expressões para cima. Já mal está a mandar cálculos à bruta aqui do meu lado. Nós sabemos o número de linhas e de colunas. O número de colunas são 28, o número de linhas são 31. Que é coordenada. Queremos o hero.at.column diz-me qual é que é a coluna onde ele está. Hero.at.row diz-me qual é que é a linha em que ele está. Porreiro. E agora como é que eu calculo ali? É o número de vezes a distância até lá. Porquê é que eu preciso dividir? Então a malta aqui dizendo que eu tenho que dividir. Eu estou-vos a dizer que é 8. Eu já disse, é 8 por 8. Esse valor eu estou-vos a dar, é 8 por 8. Não percebo. Não estou a perceber. Certo. Porquê é que eu preciso dividir? Então, é 3 vezes o tamanho. Então qual é a divisão que me estão aí a ver? Que eu não sei qual é que é. Esta malta a montar-me divisões, estão-me a baralhar. Porque tu estavas a ignorar um dado, que é o 8 por 8, eu deito. E tu estavas a querer calculá-lo, exatamente. Não é preciso calcular, eu digo-vos, é 8 por 8. Está bem? Ok? Se não tivessem, fazia sentido, sabiam? Qual é que é esta área, este tamanho? É dividir isto pelo número de... Ok, está certo. Mas eu dou-vos o 8 por 8. Não é preciso. Converter é fácil. Então não, pois, exatamente. É simples, não é? É só multiplicar. Ou column ou row por 8. É só isso, porque são múltiplos de 8. Exatamente. Então, trivial. Calcular isto é fazer... Então, a X é o quê? É hero. Position, ou vocês já perceberam, não é? Portanto, eu não quero estar... Não é preciso. Chego aqui e digo... Pumba, hero... X é o quê? A evolução é o número de coluna, column, vezes 8, não é? Tenho aqui uma constante, já vamos falar disso. E o mesmo agora a seguir. Que é o quê? Então, é hero.at.row vezes 8. Porque é 8 por 8. Estes números mágicos são baratos. Nunca usamos números mágicos, está bem? Isto é um valor importante, é um dado do problema importante, que é 8 por 8. Vamos criar uma constante para isto. Onde é que pomos esta constante? Vou fazer indulge, já estou a comentar. Onde é que eu ponho isto? Isto é tramado, pá. Mas isto merece o nosso cérebro.
Yeah, não há cá números mágicos, nem pensar. Isto merece o nosso cérebro. Bora dar-lhe o cérebro. Porquê domínio? Boa. Ouçam, eu vou sempre ficar contente com erros, até me babo todo. Fico sempre contente com erros. Porquê? Porque o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Está bem? No domínio, disse o vosso colega. Portanto, já toda a gente sabe que está errado. Porquê? Porquê? Porquê é que disseste domínio? Partilha connosco. Na boa, meu. Então, ninguém sabe quem tu és. Bora, é mesmo lá isso. O vídeo é o que passa a ação principal. Certo. Ok, eu percebo. Tu dizes, aquilo que é importante acerca disto é domínio. Mas não é isso. O domínio é aquilo que não muda em função da apresentação. O domínio é aquilo que é específico da nossa aplicação e não muda em função da forma como eu apresento. Este valor 8 é relativo à apresentação. Na verdade, este valor é o tamanho da imagem na sprite, mas isso não tinhas forma de saber. Mas tem relação com a apresentação. Repara, é uma constante que é relevante para o ponto. O ponto é relativo à apresentação, à view, a mostrar no ecrã. Certo? Não estás convencido? Ok. Então, argumenta. Bora lá. Eu também me engano. Bora, vamos embora. Na verdade, não são. A malta está-me a perguntar, mas esses pixels... Eu estou, por simplificação, a omitir aqui informação. Ok? E que informação é essa? É que, reparem, vou pôr isto no seu tamanho original. Portanto, vou fechar e vou abrir de novo. Isto que aqui está é o tamanho original. Não tenho nenhuma dúvida que o que aqui está é 8x8. Um quadradinho destes. E não estão a ver ali? É 8x8. Aquilo é 8x8. Ok? O curioso é que quando eu faço zoom, aquilo continua a ser 8x8. No que diz respeito à ferramenta. A ferramenta continua a dizer-me isto é 8x8. Mas no ecrã não é 8x8. Portanto, há aqui duas coisas. A resolução da imagem, outra, a resolução do ecrã. Portanto, no que diz respeito à apresentação, há duas coisas relevantes. Tamanho da imagem que eu uso para pintar, tamanho do ecrã. Ok? Mas continua a ser view, não é domínio. Porque é porque eu uso estas imagens para pintar. Se eu usasse outras imagens para pintar, para desenhar no ecrã, entenda-se, o tamanho era outro. Certo? Eu, para já, estou a presumir que vamos fazer o rendering, o paint, pintar no ecrã, com o tamanho assim. Mas rapidamente vamos concluir, isto não é fixe, bora lá pôr aqui uma escala nisto. Uma escala é um fator multiplicativo. E aqui multipliquei por 3. E 8 transformaram-se em 24. Ok? Tudo vista, tudo apresentação. Nada disto é relevante do ponto de vista do domínio. Eu não quero saber destes valores para saber se há uma parede ou não. Certo? A diferença entre aquilo que é domínio e aquilo que é view é que o domínio são representações para efeito de cálculo, de computação. O que é a computação no Pacman? Não é? O que é isto de fazer cálculo no Pacman? É saber, estou a comer... Vamos ver. Vamos jogar. Estamos na Twitch, podemos jogar. Então, o que é isto? Não podemos jogar, estamos-nos a passar, ok. Vamos aqui já jogar ao Pacman. Pacman. Aqui. Ok? Por aqui o som também a sair. Ok. Não interessa o som. O que importa é a gente olhar para aqui. Está bem? Parou. Porquê? Porquê que parou? Porque há uma parede à sua esquerda. Importa o aspecto dessa parede? Porquê? Para quem é que importa? Para saber se é uma parede? Se pode mexer ou não? Termos visuais, importa? Para quê? Em termos visuais importa, mas para efeitos de saber se pode andar ou não, importa? Não, calma, o computador precisa, para mostrar no ecrã. Não precisa para saber se pode andar ou não. Reparem, o aspecto desta parede aqui é diferente do aspecto desta parede aqui. Certo? E todavia, do ponto de vista do comportamento, eu não posso ir para a esquerda e não posso ir para a direita nem para cima.
Portanto, visualmente elas são diferentes, do ponto de vista da representação, para efeitos de saber se possam ou não ir para ali, são a mesma coisa. Portanto, aquilo que nós temos no domínio é aquilo que é relevante para determinar este comportamento e não a forma como é mostrado. Make sense? Estão a perceber? Quer chegar? Claro. Mas nem tudo o que é importante está no domínio. É isso que eu estou a dizer. Não é porque é importante que está no domínio. Mas o que está no domínio é importante, sim. Ao contrário, não necessariamente. Ok? Portanto, não serve como critério. Dizer, pá, mas ainda não estou bem a ver. Calma, a gente aos poucos vai perceber. Porque à medida que este código vai engrossando, vai aumentando, a gente vai continuar sempre a fazer a mesma decisão. Onde é que eu ponho isto? No domínio ou não? E sempre que tomarmos uma nova decisão dessas, tu vais ser confrontado com isso. E aos poucos vais percebendo, ok, uma lógica que emerge disto. Isto porque as minhas palavras parece que não estão a chegar, não é? Totalmente. Mais ou menos, eu percebo. Calma. Para já, aceita a decisão deste modo. Ora, 8x8 é um aspecto de apresentação. É um aspecto de apresentação porque se refere ao tamanho de uma imagem que eu vou usar para pôr no ecrã. É irrelevante o tamanho dessa imagem para efeitos de perceber se há ou não há uma parede, se há ou não é um bicho, posso comer ou não posso comer, 30 por uma linha. É irrelevante. Então não está no domínio. Foi a minha decisão. Não está no domínio. Está no outro lado que sobra, que é a view. É importante, claro. É conhecimento global, sim. Eu não disse que não era conhecimento global. Ainda não defini. Certo? Ok? Só estou a dizer, não ponho no domain. Então ponho onde? Calma, olha, vou pôr ao pé do point. Pois é discutível que seja naquele fecheiro, mas vou lá pôr, não é? Chego aqui e digo isto. Então onde é que eu ponho esta cena? Este 8.8. Então chegamos aqui e dizemos, muito bem, onde é que eu ponho isto? Tenho um point, não tenho mais nada. Não é fixe, não é? Quer dizer, se calhar isto era fixe eu arranjar aqui um outro fecheiro. Pôr aqui no point é estranho, não é? O que é isto? Bora, para já fica, não é? Não temos mais nada. Depois, isto não fica gravado na pedra. Nós podemos mudar. Ok? O que temos é sempre ter presente este modelo mental que é o que é que fica onde e porquê e o que é que depende do quê e aí direi isso mais tarde. Porque isso são as medidas de controle de complexidade que nunca podemos perder de vista. Está bem? Ok? O desafio não é fazer de maneira que o computador compreenda. O desafio é a gente continuar a ser capaz de resolver o problema e não ficarmos desesperados porque há um bug que não conseguimos encontrar. E temos medo de mexer naquela droga, por exemplo, que mexemos naquilo, aquilo parte tudo por todo lado, sai um bug e aparece outro. E pá, aposto que a maior parte de vocês já sentiram isso na pele, se tentaram pelo menos fazer PG no semestre passado até ao fim, e isso aconteceu. E agora mexo aqui e estraga o outro. Certo? E pronto, a pessoa muda de vida, como aquele homem, vai fazer outra coisa. Não é? Calma. Ok? Calma. Portanto, a primeira coisa é, vou criar aqui um símbolo global. Conste, val, e aqui digo cell width. Pode ser? Cell width é igual a 8. O mesmo, conste val, cell height. Que horas são? Eu em entusiasmo esqueço-me completamente das horas. Mas vocês digam, pá, se calhar já te calavas, não? Ok? Dimensions in pixels of the sprites of the maze cells. Cells, sprites. Ignorem os sprites para já, fica aqui para não me esquecer. Está bem? E agora a seguir, represents coordinates on the screen and on the game's sprites. Está bem? É documentação, eu faço sempre isto. À medida que eu escrevo isto, tenho tempo para pensar. Que é ok, make sense, porreiro. Uma das coisas que eu digo há muitos anos e que felizmente agora o copiloto me apoia é que um programador não é uma pessoa que sabe, não é um datilógrafo. Está bem? Não é isso que nós somos. Portanto, não é preciso sabermos escrever rápido. Está bem? Ainda bem. Porque tenho fat fingers. Então canto sempre a trocar de teclado. Aqui é com um, em casa é com outro, no centro qualquer com outro. Valha-me Deus. Bom, continuando.
Ok? Kotlin, sempre a bombar. Sempre a bombar. Vamos embora. A seguir, já está, não é? Chego aqui e digo, está-se bem, e vou dizer, não é cá nada disto, não preciso disto, mas sim cell width, portanto, colunas é largura, cell width, são iguais, mas não importa. É importante. Já agora, eu posso fazer assim, estão a ver? Vou fazer assim só porque estou a ficar sem ecrã, à direita. E aqui, cell height. Se eu executar isto, pronto, apareceu aquilo que eu estava à espera. Ok? Certo? Ora, 38, ok, 38. Ora bem, imaginem vocês, vou dizer isto como se diz aos crescidos, vou arriscar, ver o que é que se vos dou cabo da cabeça. Onde é que está o conhecimento de transformar uma coordenada num ponto? Percebem sequer a pergunta? Se não, digam-me. Onde é que está o conhecimento de transformar uma coordenada num ponto? Aquela meio que aquela, what? O que é que estás bem a perguntar, man? Reparem, um programa codifica conhecimento. Sabiam disso? E por isso é que a solução com que nós começamos, à medida que vamos compreendendo cada vez melhor o problema e as suas possíveis soluções, dificilmente é aquela solução que nós faríamos caso voltássemos a fazer de início. Portanto, aqui há codificação de conhecimento. O que é isto do conhecimento? Então, como é que se transforma uma coordenada num ponto? Isso é conhecimento. Onde é que está escrito esse conhecimento? Aqui. Imaginem vocês que eu quero arranjar um vilão, que para já vai ser apenas a sua posição, villain position, que é uma coordenada, e o vilão está-se a aproximar perigosamente. É um ghost position. Pode ser o Blinky ou um outro qualquer. Row 3, coluna 7. Vem aí que nem um doido. Ok? Imaginem vocês hero at. Botão direito, refactor, rename, hero at screen. Imaginem que eu quero calcular, outra vez, a posição do vilão. Ghost at screen. E quero fazer a mesma coisa. E aqui é Ghost Position. E aqui é Ghost Position. Certo? O que é que eu estou aqui a fazer? A conversa deixa-me de vários segundos malucos. Então, há alguma dúvida aqui ou não? Digam. Para ponto. Outra vez, não é? Só que é outra. Mesma coisa. Tudo igual, não é? Não mudou nada. Ok. O que é aqui? Compilador está não sei. Diz. Obrigadinho. Não, parece, é isso mesmo. Obrigado. Mais. Posso correr? Está ali. Nada de extraordinário, pois não? Pergunta. Onde é que está a informação, conhecimento, de como se transforma uma coordenada num ponto? Linhas de código.
Percebem a pergunta? Eu codifiquei neste programa forma de transformar um ponto, uma coordenada num ponto. Onde é que isso está neste programa? Digam-me números de linhas de código. Como é que é, Pepaco? Estás bem? Sim, não tenham medo de errar, caramba. Bora, let's go! Vamos embora errar à maluca! Digam-me. Temos aqui e temos aqui. O conhecimento está duplicado. Certo? Not good. Imaginem vocês, por alguma razão, esta forma de transformar muda. Certo? Portanto, a gente quer pôr isto em evidência. Não queremos duplicar o conhecimento de como transformar uma coordenada num ponto a granel. Ora, é exatamente para isso que servem as funções, para decompor o problema original em subproblemas mais pequenos, codificando num único ponto aquele conhecimento em particular. Portanto, eu vou arranjar uma função que codifica este conhecimento. Cá vou eu. Essa função vai se chamar fun coordinate to point. E recebe como parâmetro, isto tem uns bugs aqui no rendering disto, às vezes. E que recebe como parâmetros o quê? A coordenada from coordinate e reproduz o ponto. Let's go! Certo? Portanto, esta função entra porco e sai chouriço. O porco é um coordinate, o chouriço é um point. Transforma uma coordenada num ponto. Ok? Assim. Como é que é mesmo? Ajudem-me lá. Então isto retorna um ponto cujo x é igual a, qual é que era o conhecimento mesmo? É o from. Vou fazer assim, um at. At ponto x, número de coluna, vezes cell width. E agora o y, at ponto número de row, vezes cell height. E temos uma funçãozinha que codifica aquele conhecimento. Como transformar um ponto numa coordenada. Desculpa, uma coordenada num ponto. Converts the given coordinate, the given maze coordinate, to its respective point instance. E temos uma função. O que é uma função? É um pedaço de código, um pedaço de conhecimento, de como fazer algo. Tem aqui uma coisa nova, não é? Sintaxe nova. Bora olhar. O que é uma função? Uma função é um símbolo global, tem um nome. Este é o nome da função, coordinate to point. E sei que é uma função porque disse ali fun. Que tem parâmetros. O println é uma função. Nós estamos fartos de usar funções, que é o println. Recebe parâmetros, certo? Aqui é o coordinate. E que retorna um valor, produz um valor, que é um point. Ok? Vamos usar a função. Vamos aqui à main, à função main. E a vega dos malucos. Certo? Olhem para isto. Hero at screen. Então, é coordinate to point. Do quê? Do hero.at. E aqui é coordinate to point do ghost position. Com calma, devagarinho. Viram o que é que eu fiz?
tinha duplicado o conhecimento de como transformar uma coordenada num ponto, que era multiplicar por um 8 e o caraças, uma constante. Esse conhecimento foi colocado aqui. Sempre que eu fizer isto é uma expressão, que é uma chamada àquela função que diz, olha, produz o ponto para esta coordenada. E aqui, olha, produz o ponto para esta coordenada. Se executarmos, o resultado é exatamente o mesmo de antes. Do ponto de vista do resultado prático da execução, nada aconteceu. Porque os seus efeitos são exatamente os mesmos. Querem ver? A mesma coisa. Então, why not? Primeiro passo para sermos capazes de fazer código sustentável. Não duplicar conhecimento. Porque se esse conhecimento muda e estiver replicado por todo o lado do código, eu tenho que ir alterar em todos os sítios em que está. Isso é um pesadelo, pá. Outro aspecto é o de reaproveitamento. Então já está feito, vou fazer outra vez. O Pedro fez uma biblioteca que vocês podem usar. Vocês não andam a escrever pixels no ecrã, pois não? À mão? Não. Não escrevem na memória gráfica do GPU, né? Quer dizer, não fazem isso. Está aqui o resultado, está bem? Isto chama-se local da chamada, isto chama-se, portanto, o caller, o chamador, isto chama-se, desculpem, o call i, o chamado, aqui. Vamos ver isto com um bocadinho mais de calma. O que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar, eu presumo que muitos de vocês já conheçam, mas eu vou-vos mostrar isto com calma. Vamos ver o processador executar. Está bem? Vamos usar aquilo que se chama debug. Eu vou pôr um breakpoint. O que é um breakpoint? É este símbolo aqui vermelhinho, que eu carreguei ali, que diz à máquina virtual, quando encontrares esta linha de código, para. Okay? Quando encontrares isto, quando chegares aqui, para a execução. E fica aí em suspenso até eu dizer-te mais coisas. Está bem? Com a execução naquele estado eu posso observar o que é que está a acontecer. Está bem? Bora ver. Bora executar. Aqui, estão a ver debug? Okay. Estão direito? Pode ser assim aqui, por exemplo. Debug. Já toda a gente fez debug alguma vez? Quem é que não? Claro que é. Viram o que é que eu fiz? Debug. Carreguei aqui neste botãozinho, no bicho. Do bug, é um bicho mesmo. É um xeroco. O que é que eu estou a fazer? Estou a pedir à máquina virtual, em vez de executa, free run, vai, executa aí à doida, ao ritmo que tu quiseres, estou a dizer, executas até encontrares este ponto. Eu pus o breakpoint. Se correr normalmente, isto executa até ao fim e pronto. Viste? Acabou. Já está. Não é isto que eu quero. Não. O que eu quero é que eu quero observar a execução, passo a passo, devagarinho. Então, executa aqui. Está bem? Isto tem a colaboração da máquina virtual, só para que saibam. Na verdade, isto tem até a colaboração do processador real. Está bem? Mas isso vocês estudam nas disciplinas de hardware e afins. Parou ali a execução. Estão a ver aquilo assinalado ali? Está ali. O que é que eu sei acerca da execução? Olha, sei que isto está a executar aqui. Vou fazer step over. Este símbolo aqui, estão a ver? F8. Step over. Executou na linha seguinte. O que é que aconteceu? Apareceu um símbolo, hero. Está aqui. Isto são os valores que existem, que são conhecidos pela execução. Estão a ver aqui? Hero. Que tem um at. Olhem aquele grafo que eu vos falava. Que tão bom. Isto com debug, isto é fantástico. Só não compreende a execução se não quiser. Está aqui tudo nu. Está tudo ao léu. Não é? Fantástico. Continuando. Step over. Apareceu mais um símbolo. Ghost position. Olha, este por acaso não é tão profundo quanto o outro. Porquê? Então porque o primeiro é um herói que tem uma coordenada que tem dois inteiros e o segundo é só uma coordenada. Ok? Vou continuar. Continuar a executar. Já agora, isto aqui está a ter suporte do hardware, está bem? Acho que não sei se já disse isso, mas digo. Mais um. Olha mais uma coisa aqui. É a rebaldaria total. Agora já há mais um símbolo que se chama Hero at Screen. Está a sugerir que os símbolos, estes símbolos que aqui estão, existem desde o ponto onde estão definidos até um sítio que ainda não sabemos qual é que é. No caso, para já é até ao fim da execução. Está bem? A gente está a falar de variáveis locais e variáveis globais a seu tempo. Está bem? Na verdade, a gente nunca vai usar variáveis globais. São todas locais. Tá? Mas pronto. Até agora, tranquilo? Mais um step over. Espera, fiz step over. Mas espera aí. O que aconteceu lá por dentro?
Vou fazer agora step into. O que é que isto quer dizer? Eu vou dizer, olha, eu não quero que executes e me des logo o resultado. Não, eu quero ir ver o que é que aconteceu lá dentro. Vou usar este botãozinho aqui do lado, que é o step into. Não é step over, é step into. Não é passar por cima, é ir para dentro. Step into. Uou! Estamos aqui. Isto quer dizer que estávamos a executar a outra função calmamente e eis que de repente viemos executar esta. Isto produz um valor, step over, e volta para ali. E mais um. Desculpem lá, isto está-me aqui a dizer este shortcut chato do caraças, que eu estou a mostrar aqui sem shortcuts, está bem? Para que se perceba o que é que é. Cada uma destas ações tem um shortcut correspondente. Estão a ver aqui? 4. E agora mostro um. E mostro outro. E quando chegar aqui, quando sair daqui, vai terminar. Isto foi a execução com todo, em tempo humano, no tempo de um humano compreender o que é que está a acontecer, certo? Foi essa, e ver o estado do que está a acontecer. E ver o que está... Olha, a consola. E agora vou deixar seguir. Dizer, olha, continua a tua vida. E ele vai terminar. Acabou. Deu para perceber? Bora. Essa linha onde se passa aí, chamado breakpoint, ele, no fundo, calcula automaticamente tudo até chegarmos a essa linha. Calma. Não vamos confundir as duas coisas. O breakpoint é um mecanismo de depuração de erros que me permite eu observar a execução desta forma que eu mostrei. Nada tem a ver com o funcionamento propriamente dito do programa. Ok? Portanto, o que eu fiz foi usar os breakpoints e a execução passo a passo para vos mostrar a evolução da execução. A execução... Opa, não é nada disto. Aqui. Assim, ao executar aqui, isto dá-lhe bruto e forte e feio. Bora olhar aqui para um bonequinho que eu vou fazer, que eu acho que ajuda a compreender. Era uma vez a execução. E a execução acontece sequencialmente, de cima para baixo, linha a linha. Ok? Que é o que nós temos visto. Enquanto ela foi sequencial, não chocou. Repara, não te questionaste o que é que isto fazia. Eu disse, isto faz print line, escreve na consola. Estou ok. Mas isto é uma função. Certo? Não é verdade? Ok? Há sempre. Portanto, a função é um elemento fundamental da construção de programas. E eles estão por todo lado. Nós estamos a definir as nossas. Da mesma maneira que existem tipos definidos nas bibliotecas, também existem funções definidas nas bibliotecas. Não, e nós estamos a definir as nossas. Do ponto de vista da execução, que era o que eu queria mostrar, o que está a acontecer é isto. Isto é o fio de execução. Começa aqui, isto é o entry point também. A máquina virtual entrega-me a execução ao meu programa. Diz, bora lá executar. Isto vai executando sequencialmente. Direitinho. Há um momento em que encontramos isto que aqui está. Repara, aqui acontece coisas semelhantes, mas eu estou a omitir. Mas é semelhante, está bem? E já vamos ver, com mais calma a seguir. Já vamos unificar isto com isto, que tem aspectos em comum. Eu disse-vos que a definição de um tipo incluía a definição de código. Eu é que não escrevia, não é? De comportamento, eu é que não escrevia esse código, é o computador que o gera. Já lá vamos. Vamos esquecer estes valores, está bem? E vamos nos concentrar nisto. O que é que acontece quando chega a este ponto? Aqui. Bom, o que acontece é isto. Vai chamar uma função que se chama coordinate to point. Coordinate to point. Passando como parâmetro o quê? O hero at. Hero at. Que executa feliz da vida e retorna um valor. Aqui vem um valor no retorno. Tudo acontece nesta linha. Eu mostrei-vos com o step into. Vou lá ver. Se a função fosse mais longa, fazia 30 e tal, coisa, nunca mais, acabar, depois retornava. Okay? Aqui é só uma linha, é um instantinho. Okay? Mas volta com um valor que eu guardo aqui. E a seguir volta a fazer a mesma coisa. Outra vez, outra chamada à função. Para calcular outro valor. Mais outro valor. Coordinate to point. Aí, bem, já estou armado em preguiçoso já. Coordinate to point. Que horas são? Ok, pronto, está a chegar a hora. Certo. Aqui é o Ghost Position.
pegar isto. A gente pega aqui a seguir, na próxima aula, está bem? Sem stress. Mas, calma, já agora termino só a ideia. Coordinate to point do quê? Do ghost position. Aquilo que nós estamos aqui a observar é comportamento. E quando isto acabar, retorna a execução à máquina virtual. Que é o que está aqui. Okay? Portanto, existem várias chamadas da mesma função. Quantas vezes é que executa este código? No caso, tanto, 2 vezes, que foi chamado 2 vezes. Mais um sítio onde uma definição é usada múltiplas vezes. Portanto, vai ser executado tantas vezes quanto o número das suas chamadas. Ok? Está bem? Tá? A gente vai retomar aqui, na próxima... O debug, passo a passo, tranquilo. Lembra-me no início. Mas o mais certo é voltar a isso. Mas se eu estiver a esquecer-me, lembra-me, está bem? Hoje, qual é que foi o tema? Comportamento. Imaginem, se a primeira coisa que eu vos digo na primeira aula de representações é falar de composição de dados. A primeira coisa que eu vos falo na aula de comportamento é composição de comportamento com funções. Eu gosto de compor. Porque a composição é a ferramenta elementar para a criação de soluções. Está bem? Fiquem bem, até amanhã. Pessoal, abraço. Unbelievable. Fiquem bem, pessoal. Unbelievable. Fiquem bem, até amanhã, pessoal. Abraço. Calma, por composição maior que a dança, nem mais, é Andrew. Pronto, abraço. Fiquem bem, tenho que fechar a loja. Fiquem bem, abraço. Vá. Sempre às ordens, vão ao GitHub, pessoal, vão ao GitHub, está lá tudo. Vou publicar o código. Se conseguirem, é fundamental agora começarem a sacar isto para a vossa máquina e experimentar coisas. Se não conseguem, dizem-me, para eu ajudar. Ok? Tá? Pronto, vá. Pessoal, fiquem bem, até amanhã. Diz. Porque o resultado disto é um point. Tu dizes, mas porquê é que aparece escrito desta forma? Lembras-te de eu te ter dito que quando a gente escreve isto, é produzido muito código. Uma dessas peças de código é uma função que produz aquela representação em string completa. Se tu olhares para o que está aqui na documentação, é isso que te é dito. Tu estás a dizer, mas isso não funciona como eu esperaria. Está bem, mas ok, mas isso é uma decisão que não é tua. Foi uma decisão que quem definiu uma data class disse o comportamento por omissão no toString de uma data class é este. Ou seja, que é o que está aqui. Está bem? Diz, mas porquê? Porque é conveniente. Diz, mas posso mudar? Posso. Vou ensinar? Não. Em PG eu não ensino isso. Está bem? A gente vê isso em AED, mas provavelmente mais em TDS. Tá? Não é importante. Não é importante. Ok? Estavas à espera de outra coisa, eu compreendo. Obrigadinho, Romana. Eu aprendi Java. Ouve. Esquece Java. Está bem? Fica bem. Quanta experiência de Java é que tiveste? Fizeste o quê? Muita coisa? Tive PG, mas não. Em Java? Esquece isso. Mas não Esquece isso. Então pronto. Então, uma das coisas que a gente faz ao tentar aprender coisas é fazer ligação do novo conhecimento ao que temos. E é difícil abdicar disso. E é normal, ok? E por isso... Mas aquilo que eu estou a tentar dizer-te não tem nenhuma relação com aquilo que tenhas aprendido. Entendes? Não tem, não é importante. Este homem nunca programou. Houve umas coisas. Imagina isso. Imagina que... clean slate. Cérebro vazio. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Mas tenta. Ok? Isto fica mais difícil à medida que mais experiência se ganha, não é? Era só porque eu tinha aquele pensamento de, ok, para mim o print, não havia tipo, nada que guardasse literalmente uma função. E não há. Não percebi essa frase. Não é a função, mas como estava escrito o point. Claro que é. Isso é gerado pelo compilador.
O compilador, o código que é executado pela máquina não é o código que nós escrevemos. Há uma distância muito grande daquilo que a gente escreve e daquilo que é executado. Mas gigantesca. Ok? O processador executa instruções assembly. Que no caso, são o quê? São instruções de uma máquina virtual Java. E o que é que faz? Executa bytecodes. Na verdade, não executa diretamente os bytecodes, faz o quê? Num primeiro momento interpreta e num segundo momento transforma aquilo em código nativo. Portanto, a execução de uma coisa destas, valha-me Deus, homem! Estás a ver? A quantidade de coisas que acontecem. Ui! Agarra-te a um modelo de máquina, um modelo de programação, que é o que isto se chama, que é o que é suportado pela linguagem e compreende isso. Ok? E aqui o modelo diz isto. Uma data classe serve para representar dados. E um dos comportamentos de um tipo cuja definição é feita à custa de uma data classe é ter uma representação em string toda bonitinha. Assim. Quem é que produziu esse código? O compilador. E eu não estou a mentir nem a simplificar, é mesmo assim. Queres ver? Olha aqui. É assim, chega... Exatamente, é uma característica do modelo de programação. Se tu chegares aqui e disseres data class, já mostro aqui, data classes, eu mostro aí no class Kotlin, a documentação oficial que eu estava a mostrar há bocado. Bora. Quando chegares aqui, vais ver na documentação que, sim, isto tem um toString e é desta forma. Ali dito. Ok? Certo? É daquelas que não gastes energia nisso. Foi uma decisão dos desenhadores da linguagem. Não gastes energia nisso. Está bem? Força. Pessoal, vou fechar. Fiquem bem. Tchau, tchau. Vou desligar. Vou fechar a loja. Tenho que sair da sala. Espero eu que não seja preciso. Ninguém me venha expulsar. Mas que é bem. Um abraço, pessoal. Fiquem bem.